HR Bahia. Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo! Está começando mais um programa HR Bahia de todas as nossas plataformas para todo mundo. A entrevista de hoje é com André Cruz, farmacêutico clínico da drogaria Ultra Popular, graduado em farmácia pela UFMG, especialista pela Fasavic, mestre pela UFMG e doutorado pela Unimontes. Possui mais de 20 trabalhos publicados nacional e também internacionalmente. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Helder. É um prazer estar aqui neste espaço. É um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui com o nosso ouvinte, com a nossa audiência. Muito obrigado. André, vamos conversar então aqui com automedicação. O que é a automedicação? Bom, Helder, então, a automedicação, apesar de aparentar ser algo simples, é algo de extrema importância nos dias atuais. Por quê? Porque a automedicação hoje ela mata mais de 20 mil pessoas por ano em nosso país. Mais de 20 mil pessoas morrem em função da automedicação no Brasil. E além disso, mais de 77% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. E o que é a automedicação? Como o próprio nome já diz, a automedicação ela é o ato de tomar o medicamento por conta própria, ou seja, sem se ter a instrução, a prescrição de um profissional habilitado, o paciente ele toma o medicamento por conta própria. E é importante destacar ainda, Helder, que muitas vezes ele faz isso para poder aliviar um determinado sintoma de forma imediata, mas essa atitude, mas essa ação, ela pode trazer aí consequências sérias para o paciente. Lembrando também, né, que quais são aí os remédios mais usados na automedicação? Então, Helder, em relação aos medicamentos que são mais utilizados na automedicação, a gente tem aí várias classes medicamentosas, mas eu destacaria os medicamentos antigripais. Além dos medicamentos antigripais, poderíamos citar também os antitussígenos, os analgésicos, medicamentos utilizados com frequência para dor de cabeça. Além disso, poderíamos citar aqui também, Helder, a classe dos anti-inflamatórios, paciente que faz o uso para poder aliviar algum tipo de dor, sobretudo dor muscular. Então a gente tem uma diversidade muito grande de classes medicamentosas que são utilizadas na automedicação, que podem ir até um anticoncepcional, que pode ir até a um determinado antibiótico, que são medicamentos que exigem prescrição médica. E quais os maiores riscos da automedicação, André? Então, Helder, a automedicação ela pode trazer diversos riscos para o usuário. Dentre eles, a gente destaca quadros de intoxicação, por exemplo. Então, o paciente, não tendo conhecimento da dose adequada daquele medicamento, ele pode ingerir o medicamento em uma dosagem mais elevada e, consequentemente, em função dessa dosagem elevada, ele tem um quadro aí de intoxicação medicamentosa. Mas, além disso, ele pode ter, eventualmente, um quadro de enjoo, um quadro de náusea. Além disso, ele pode ter até complicações mais graves, Helder, como, por exemplo, ele pode ter uma determinada lesão hepática em função desse uso exagerado. O paracetamol, por exemplo, Helder, ele é um medicamento que é metabolizado lá no nosso fígado e doses elevadas desse medicamento podem levar a uma sobrecarga e, inclusive, resultar aí em lesão hepática. E poderíamos citar outras complicações também, como, por exemplo, insuficiência renal. Vários medicamentos também são metabolizados no rins, além de serem eliminados por esse tecido, e o paciente, às vezes, ele tem uma insuficiência renal, não sabe que tem essa insuficiência renal e faz o uso de um medicamento que é ou metabolizado ou eliminado por esse tecido. Correto. E por que a automedicação é tão comum entre os jovens? Então, Helder, diversos fatores explicam aí essa elevada taxa, de automedicação. Por exemplo,
A facilidade de acesso é uma delas. Então hoje é muito fácil de você ter acesso aos medicamentos. Além disso, né, a gente pode destacar também experiências anteriores. Então o paciente ele faz o uso de um analgésico, teve uma determinada melhora de uma dor, por exemplo, que ele estava tendo, que ele teve lá no passado, e aí posteriormente, quando ele sente ali uma determinada dor, ele vai em busca desse analgésico novamente. Só que aí, Helder, a gente tem um grande problema. E qual é esse problema? Às vezes o paciente ele pode mascarar com essa ação uma complicação mais grave. Às vezes, com essa ação, ele pode o quê? Mascarar um eventual diagnóstico de um problema muito mais grave que ele apresenta. Correto. E lembrando que é crime, né? Auto se medicar. Olha, Helder, essa é uma frase muito forte, né? Uhum. Se automedicar não é crime. Né? Se automedicar não é crime. A pessoa ela pode se automedicar desde que essa automedicação ela seja feita de forma consciente. O grande problema que a gente tem é que, na maioria das vezes, a automedicação ela é feita de forma inconsciente, onde o paciente ele não tem o conhecimento adequado sobre o determinado medicamento, sobre as propriedades daquele medicamento em que ele deseja ali fazer o uso. Correto. E quais aí os sintomas, né, de intoxicação por remédios, por medicamentos? Então, Helder, né, quando a gente fala aí de intoxicação por medicamentos, por remédios, nós temos aí diversos sinais e sintomas que podem dizer que o paciente eventualmente esteja tendo um quadro de intoxicação. Muito comum, né, o enjoo. O paciente ele pode apresentar enjoo, o paciente ele pode apresentar um quadro de cefaleia, o paciente ele pode apresentar um quadro de reação alérgica, o paciente ele pode apresentar um quadro de sonolência, o paciente ele pode apresentar um quadro de confusão mental. Então, todos esses sinais aí podem indicar eventualmente um quadro de intoxicação medicamentosa. Muito bem, estamos aqui falando com André Fabrício, né? Isso, André Fabrício, farmacêutico lá da drogaria, né, Ultra Popular. Ultra Popular aqui em Castela, na Dácio Oliveira, né, Andrezão? Isso aí, estamos lá sempre para poder atender da melhor forma possível e esclarecer eventuais dúvidas relacionadas aos medicamentos. Muito bem. Outro tema que a gente vai entrar aqui agora, André, é o manejo e não medicamentoso na hipertensão e diabetes. A primeira pergunta seria, no caso, qual a importância das medidas não farmacológicas para o tratamento do diabetes? Então, Helder, é importante destacar que a gente está falando aí de duas doenças que são muito prevalentes em nosso país, né? A hipertensão, tanto a hipertensão quanto a diabetes. E essas duas doenças, que são doenças crônicas, ou seja, o paciente vai carregar ela ali por toda a vida, Helder, não basta apenas o tratamento medicamentoso, tá? Ele precisa também adotar medidas não medicamentosas, ou seja, não farmacológicas, para poder ter um melhor resultado da sua farmacoterapia, para ele poder ter um melhor resultado em relação, seja ao controle dos seus níveis pressóricos ou em relação ao controle dos seus níveis glicêmicos. E só para ficar claro aí para a nossa audiência, para o pessoal, o tratamento não medicamentoso, não farmacológico, ele se fundamenta em quê? Se fundamenta em ações, em medidas que não se baseiam no uso de medicamento. E é importante destacar, Helder, que aqui a gente não está falando que esse paciente não deve fazer o uso do medicamento. Não, ele vai fazer as duas coisas. Uhum. Ele deve utilizar o medicamento que foi lá prescrito pelo seu médico e, além disso, adotar medidas não medicamentosas, ou seja, não farmacológicas. E aí, quando a gente fala dessas duas doenças crônicas, dessas duas doenças que são muito prevalentes em nosso país, quais medidas a gente poderia citar? Por exemplo, muito importante, a avaliação, né, da dieta, uma avaliação nutricional. O paciente ele tem que tomar cuidado, né, em relação aos alimentos que ele faz a ingestão. Só para citar um exemplo, o paciente hipertenso ele deve reduzir
a ingestão de sódio, de potássio. O paciente que é diabético, ele deve reduzir a ingestão de alimentos que sejam ricos em carboidratos. Além disso, é muito importante para esses pacientes, né, que eles pratiquem atividade física. É importante que eles, né, em caso de ingestão de bebida alcoólica, reduza ou até mesmo pare de ingerir bebida alcoólica. É importante cessar o tabagismo, ou seja, parar de fumar. É importante, além dessas medidas, né, que nós citamos anteriormente, no caso da hipertensão, por exemplo, que o paciente evite situações estressantes. O estresse ele pode contribuir para a elevação dos níveis pressóricos, mas, Helder, se eu tivesse aqui que resumir, né, em duas ações aí não medicamentosas, não farmacológicas, que contribuem para controlar os níveis pressóricos e os níveis glicêmicos, seriam o cuidado com a dieta e a prática de atividade física. Muito bem. André, e quais as condutas para um trabalhador hipertenso ou com diabetes? Então, o trabalhador diabético, o trabalhador hipertenso, ele pode realizar suas atividades laborais normalmente, mas é importante que esse trabalhador ele tenha o quê? Um acompanhamento médico, né? Que ele tenha uma frequência em relação à consulta com o seu médico para poder verificar se os níveis pressóricos estão adequados, para poder verificar se os níveis glicêmicos estão adequados. Ele pode ter aí uma vida normal, desde que ele cuide de fato da sua saúde. Ok. Outra aqui, André. Quais as medidas preventivas, né, da hipertensão e diabetes? Então, Helder, como nós dissemos aqui anteriormente, essas são doenças crônicas, né? E elas têm dados que demonstram isso com robustez. São doenças que tendem a surgir com o avanço da idade, mas e elas têm também diversas origens, né? Não vamos falar aqui das particularidades da origem de cada uma delas, mas de uma forma geral, para poder prevenir, né, essas doenças, é importante que nós tenhamos cuidado com a nossa alimentação, como nós dissemos anteriormente, principalmente hoje, onde os alimentos são muito industrializados e esses alimentos industrializados têm um alto teor de sódio. Então é importante a gente ter esse cuidado com a alimentação. Além desse cuidado com a alimentação, é importante também a prática de atividade física, tirar um momento, seja para uma caminhada, para uma corrida, enfim, são aí duas importantes medidas que se deve adotar para poder prevenir, né, essas doenças. Pronto. E como deve ser, né, feito aí o manejo de paciente hipertenso na atenção primária? Então, em relação ao manejo desse paciente na atenção primária, Helder, é importante destacar que, na maioria das vezes, esses pacientes, né, principalmente o paciente hipertenso, ele vai descobrir que tem um eventual quadro de hipertensão ao acaso. E por quê, André? Porque essa é uma doença assintomática. Na maioria das vezes, o paciente ele não tem sintoma algum. Já no diabetes, alguns sintomas eles se manifestam de forma mais evidente. E aí, quando o paciente, eventualmente aqui, por exemplo, ele está lá numa farmácia, ele vai lá numa ação saúde, tem os seus níveis pressóricos ali aferidos do elevado, qual que é a orientação? Que ele realize essa aferição novamente em dias consecutivos. Ela persistindo elevada, qual que deve ser a nossa orientação? Que ele procure um profissional médico. E aí, lá na atenção primária, tem-se o profissional que pode acolher esse paciente. E aí, tanto o paciente hipertenso quanto o diabético, o médico ele vai fazer uma anamnese, ele vai investigar outros problemas de saúde que esse paciente eventualmente possa apresentar. E aí, lembrando que tanto para a hipertensão quanto para a diabetes, o tratamento ele é individualizado, Helder. Então eu não tenho o mesmo tratamento para o Helder, é o mesmo tratamento para o André? Não.
vai depender do histórico familiar do Helder. O Helder tem outros fatores de risco para aquela determinada fisiopatologia ou não? E outra coisa, quais são os níveis pressóricos que Helder está apresentando? Quais são os índices glicêmicos que o Helder está apresentando? E aí, o médico, a partir de uma investigação, né, da anamnese ali realizada no paciente, ele vai individualizar a farmacoterapia desse paciente e certamente vai aí combinar com medidas não farmacológicas para poder garantir aí melhor o controle em relação a essa doença. Muito bem. André, outra pergunta é quais são as formas, né, de tratamento não farmacológicas que ajudam a conviver com o diabetes tipo 2? É importante essa pergunta porque tem muita gente hoje com esse diabetes, né, hoje é o tipo 2, né? Então, Helder, é muito importante, né? Muitas pessoas sofrem com o diabetes mellitus tipo 2. E é importante destacar, né, Helder, que hoje o paciente, mesmo com um quadro de diabetes, ele consegue ter uma excelente qualidade de vida. Mas ele precisa preocupar principalmente com o quê? Quando a gente fala da medida não farmacológica, com o estilo de vida. Helder. Então ele precisa se preocupar com o estilo de vida. Então ele precisa se preocupar com a sua dieta. Ele tem que procurar a ajuda de um profissional habilitado. Ele precisa realizar atividades físicas. Esse paciente, ele precisa, como um todo, então, ter atenção em relação à sua qualidade de vida. Por quê? Porque ela reflete diretamente nas complicações que essa doença pode trazer para o paciente. Muito bem, falamos aqui no estúdio do site HR Bahia com André Fabrício. André, que ele é farmacêutico, né, e mestre da UFMG, especialista também na Fasavic, né, André? Também doutorado na Unimontes, tem aí, é professor universitário, ensina na... Eu trabalho como professor universitário na Faculdade de Medicina, na FIP Guanambi. Pronto. E também é empreendedor, né? Que tem aí a farmácia ultra popular aqui em Caetité, lá na Avenida da Oliveira. Tem mais alguma outra? Não, isso aí, eu sou farmacêutico lá, né, na drogaria ultra popular. Pronto. E também contribuo com a gestão da loja. Com a gestão, não é isso? Então, e a página aqui do Instagram para o pessoal seguir aí, ter sempre informações, né, no dia a dia, né? É o instagram.com, né, tem um canal farmacêutico, né? Para seguir também, e tem também da farmácia ultra popular CTE ou Caetité? Isso, temos, né, o canal farmacêutico para aqueles que quiserem seguir e acessar informações únicas e exclusivamente relacionadas a medicamentos, e temos também, né, a página aí da farmácia, drogaria ultra popular Caetité, basta o @ultrapopular Caetité, onde também nós colocamos esclarecimentos frequentes em relação aí a eventuais dúvidas sobre medicamentos e sobre determinadas doenças. Pronto, então vamos colocar também na tela aí para o pessoal acompanhar, né, as páginas no Instagram. E vocês podem sempre estar acompanhando as dicas de saúde, também até as promoções, né, que o pessoal divulga sempre. E vamos partir aqui para um outro tema, André, que é antibiótico terapia. A primeira pergunta é por que é importante seguir as orientações do médico no uso de antibióticos? Então, Helder, é um outro tema de suma importância da gente abordar, né? Antibiótico terapia. O que significa esse termo? Né? Esse termo está relacionado ao uso de antibióticos para um eventual tratamento, né? Então, um tratamento que envolve antibióticos. E por que é importante a gente falar desse tema? Porque na antibiótico-terapia o paciente ele precisa seguir à risca a prescrição do seu médico. Então, se o médico coloca lá, fazer o uso de amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas durante 7 dias, o paciente ele tem que seguir à risca essa prescrição. E o porquê, Helder? Porque em relação à antibiótico-terapia, quando o paciente não faz o uso adequado conforme prescrição médica, ele tem aí um risco muito grande de desenvolver uma resistência. E o que significa isso? Significa que ele pode voltar a ter uma infecção muito mais forte. Então é muito importante que o paciente siga à risca a prescrição do seu médico, sobretudo para poder evitar um quadro de resistência microbiana. Correto. André,
A segunda pergunta é quais os principais cuidados, né, que devemos ter ao fazer o uso de medicamentos de antibióticos? Então, Helder, é importante destacar que não só em relação aos antibióticos, mas como em relação aí a qualquer outro medicamento de qualquer outra classe, o paciente ele precisa seguir as orientações do seu médico. Por quê? Porque tem muitos medicamentos que eles são indicados que o paciente faça, por exemplo, o uso com o estômago vazio. Ah, André, mas por que com o estômago vazio? Porque às vezes o princípio ativo desse medicamento pode interagir com nutrientes presentes, por exemplo, na alimentação. E aí, consequentemente, ele pode perder o quê? A sua eficácia. Só para citar um exemplo, por exemplo, antibióticos. Não sei se você sabia, Helder, mas antibiótico, por exemplo, não é recomendado fazer o uso do mesmo simultaneamente, concomitantemente com leite. Por quê? Porque determinados antibióticos, eles podem se complexar com minerais presentes no leite, formar quelatos não absorvíveis e esse princípio ativo, através desse quelato, ele acaba o quê? Sendo eliminado. Então o medicamento vai ser eliminado sem promover o efeito farmacológico desejável. A gente tem outras situações, por exemplo, em que o medicamento ele tem que ser necessariamente ingerido em jejum. Só para citar um exemplo. Por exemplo, ao paciente que tem dor epigástrica em função de uma secreção ácida, exagerada que ele tem, o paciente que tem alguma lesão ulcerativa e aí ele precisa fazer, por exemplo, um inibidor da secreção de suco gástrico, no caso, citar o exemplo clássico aqui, um inibidor da bomba de prótons, o omeprazol ou pantoprazol, por exemplo. Ele precisa fazer o uso desse medicamento em jejum para que esse medicamento, de fato, chegue até o organismo do indivíduo, vá lá e bloqueie essa secreção gástrica. Se o paciente fizer o uso do mesmo depois dele ter tido o estímulo dessa secreção gástrica, ou seja, o medicamento não vai promover aquele efeito farmacológico desejado. Então, o que nós observamos e o que nós podemos aqui afirmar, Helder, é que para cada classe medicamentosa eu tenho uma determinada orientação. E essa orientação, para que o médico consiga atingir o seu objetivo em relação ao efeito farmacoterapêutico, o paciente precisa seguir essas orientações. E no caso, e em caso de dúvidas, o paciente ele pode estar procurando, por exemplo, um farmacêutico para poder auxiliá-lo a esclarecer essas eventuais dúvidas. Muito bem. André, a outra pergunta é qual o objetivo, de uma antibiótico-terapia? Então, qual que é o objetivo de uma antibiótico-terapia? O uso de antibióticos, ele será aí de suma importância em quadros de infecção. Então, quando o paciente apresenta algum quadro de infecção, seja, por exemplo, uma infecção aí relacionada ao trato respiratório superior, uma infecção de garganta, seja uma infecção relacionada ao trato genitourinário, por exemplo, uma infecção urinária, dentre as diversas infecções que nós podemos ter, nós temos que tratar com a antibiótico-terapia. Então, a antibiótico-terapia, ela será de suma importância em quadros que envolvam uma eventual infecção. Correto. E quais os cuidados, que devem se tomar aí para evitar resistência bacteriana aos antibióticos? Então, Helder, isso tem um lado, que eles parece que o remédio não tem mais efeito, no antibiótico. Aí eu acho que tem que fazer uma mudança, não sei. Exatamente, Helder. É mais ou menos assim mesmo, tá? É importante destacar aqui para nossa audiência, e aí a gente volta naquele ponto. Quando o médico, mais uma vez, colocar lá que o paciente deve usar a amoxicilina de 8 em 8 horas durante os 7 dias, por exemplo, ele tem que seguir a risca. Se ele não seguir a risca, só para ficar mais fácil da nossa audiência aqui, entender, Helder? Por exemplo, o médico passou lá para ele fazer o uso desse antibiótico durante 7 dias, o que acontece na maioria das vezes? Ao chegar no 3º dia, o paciente tem uma melhora clínica. E o que o paciente faz? Para de tomar um antibiótico. Só que, Helder, naquela dosagem e naquele respectivo tempo, esse antibiótico conseguiu eliminar todas aquelas bactérias que estavam relacionadas àquela infecção? Não. E aí, só que aquelas que ficaram foram as bactérias mais resistentes.
Então a pessoa para de fazer o uso, aquelas bactérias mais resistentes voltam a se multiplicar, consequentemente a pessoa desenvolve uma infecção mais grave. Com isso, para poder combater essa infecção posteriormente, o médico vai precisar fazer o quê? Passar um antibiótico com uma dosagem mais elevada, ou trocar o antibiótico, ou aumentar o período do tempo. Nesse caso aqui, como a gente citou a amoxicilina, por exemplo, certamente ele vai ter que passar da amoxicilina e passar e prescrever para esse paciente uma amoxicilina associada com o clavulanato, né? O clavulanato de potássio, ele contribui aí para poder potencializar o efeito da amoxicilina. Numa forma popular de dizer, é uma amoxicilina mais forte. Então, é muito importante que o paciente siga, né, a prescrição do médico para ele evitar, eventualmente, de ter uma infecção mais grave e ter que usar antibióticos cada vez mais fortes. Muito bem, falamos aqui com André Fabrício, aqui hoje em Caetité, né, André? Ele que é aí professor, também farmacêutico, e também ajuda no gerenciamento da farmácia drogaria, né, e farmácia ultra popular aqui em Caetité, na Avenida Dácio Oliveira. Isso aí, Helder. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para mim é um prazer esclarecer algumas dúvidas aí da nossa audiência e dizer mais uma vez que estamos lá, sou o farmacêutico da drogaria ultra popular. Então, se você tiver alguma eventual dúvida sobre medicamento, nos procure que será um prazer lhe atender. E lembrando que nós temos serviços de aferição de pressão arterial gratuitamente. Nós temos serviços de medição de glicemia gratuitamente. E além, né, disso aí, além desses serviços, a gente pode te ajudar nessa adesão desse tratamento não farmacológico, seja para o tratamento da hipertensão, do diabetes, enfim. A nossa preocupação é de auxiliar no tratamento da sua doença. Eu agradeço muito de coração aqui por estar aí comparecido aqui ao HR Bahia e ter contribuído aí com nossos internautas, né, com informações de grande valor que tivemos aqui hoje nesse programa do HR Bahia. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado, Helder. E certamente, né, vamos voltar aqui para poder abordar outros temas, falar com aí, certeza, posteriormente dos medicamentos que acometem o sistema nervoso central, falar aí um pouquinho da depressão, falar de outras patologias que são de suma importância, que a gente esclareça eventuais pontos aí que nos dê mais segurança no dia a dia, do como, né, se obter uma resposta farmacológica ainda mais satisfatória. Muito bem. Então, muito obrigado por comparecer aqui ao HR Bahia. Obrigado. Um forte abraço. Abraço. HR Bahia.